Olá, personas! Sejam bem-vindos! Vamos a mais uma aula da série Análise Combinatória. Esta é a aula 4 e falaremos um pouquinho de ordenação de números em fila. Consideremos os algarismos 1, 2, 3 e 4. São 4 algarismos. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com esses algarismos? Então veja bem, se são números com 4 algarismos, vamos colocar 4 posições aqui. A primeira posição, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Quantas opções nós temos para usar em cada ordem aqui? Então vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4, só para visualizarmos melhor. 1, 2, 3 e 4. Veja bem, na primeira posição, nós temos 4 opções aqui. O número pode começar por 1, por 2, por 3 ou por 4. Temos 4 opções. Então veja, na parte de cima é a quantidade de opções que nós temos. Aqui nós mostramos quais são essas opções. Uma vez que o número começa com um desses aqui, por exemplo, se começar por 1, eu não poderia usar mais este algarismo 1 nas outras posições. Então eu corto aqui. O que sobrou na próxima posição aqui, na posição das centenas? Sobraram 3. Lembrando que se eu tivesse escolhido 2, o 2 não poderia usar aqui, sobrariam 3 do mesmo jeito, 1, 3 e 4. Se usasse o 3 aqui, sobraria 1, 2 e 4. Ou seja, sobrariam 3 opções do mesmo jeito. Vamos supor que você vai usar o 2 aqui na centena. Não pode usar mais nas outras ordens. O que sobrou aqui na ordem da dezena? 2 opções. Vamos supor que você vai usar uma dessas duas. Não pode usar mais aqui. Sobrou uma opção. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aqui 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí fica 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então são 24 números de 4 algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4. Seguindo aqui, o 2. Se ordenarmos esses números do menor para o maior, ou seja, de ordem crescente, quais números ocupam a primeira e a última posição? Então fica a dica aí. Eu tenho os algarismos lá, 1, 2, 3 e 4, e eu quero o menor número, ou o primeiro número. Se é o primeiro número, eu ordeno esses algarismos do menor para o maior. Que aí fica assim, ó, 1, 2, 3 e 4. Veja que se eu coloco o 4 aqui, eu vou ter, na realidade, o contrário, o maior. Se eu coloco o 2 no lugar do 1, 2.000 alguma coisa é maior que 1.000 alguma coisa, e assim por diante. Aqui, por exemplo, o 4, se eu coloco aqui, o 40 e alguma coisa é maior que 30 e alguma coisa. A mesma ideia aqui. Se eu coloco o 3 no lugar do 2, troco de lugar, veja que a ideia de trocar, de permutar, eu tenho 300 e alguma coisa é maior que o 200 e alguma coisa. Por isso, se você quer o menor, coloque os algarismos em ordem crescente do menor para o maior. Então esse aqui é o primeiro número, 1234. E o último número? Qual é o último número? De novo, o contrário, eu quero o último, então eu começo do maior para o menor. 4, 3, 2, 1. Então, 4.321 é o número que ocupa a última posição. Então, aqui é a primeira, e nós vimos que tem 24 números
Então, o último número, o maior deles, ocupa a última posição, que é a 24ª posição. Tranquilo, né? Vamos para o próximo aqui. É o seguinte, qual é a posição do número 3.241 nesta fila? Primeira ideia aqui, como nós já vimos, temos que ordenar os algarismos. Então, veja bem. Então, são os algarismos 1, 2, 3 e 4. Quais são os números que começam com 1, por exemplo? Então, vou colocar aqui, ó. Começam por 1. Números de 4 algarismos. Vou colocar aqui as 4 posições. E já vou colocar o algarismo 1 aqui, ó. Começa por 1. Quantas opções nós temos, então? Na unidade milhar, uma opção. Colocando aqui as demais opções nas outras ordens, ó, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Veja que eu já estou usando o número 1 aqui. Então, eu não posso mais usá-lo nas outras ordens. O que sobrou aqui para a ordem da centena? 3. 3 opções aqui para a ordem da centena. Vamos supor que vamos usar o 2 aqui. Não pode ser usado mais aqui, nas outras ordens. Sobraram 2 opções na dezena. E vamos supor que usemos o 3 aqui, não pode ser mais usado aqui, sobrou uma. Pelo princípio fundamental da contagem, PFC, 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você multiplica todas as opções. Uma opção na unidade milhar, 3 opções na centena, 2 opções na dezena e uma opção na unidade. 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Agora, números que começam por 2. Começando por 2. 4, número de 4 algarismos. Então, nós vemos aqui, começa por 2, então uma opção. E aqui 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Veja que o 2 já não pode ser usado nas outras ordens. Sobraram quantas aqui? 3. Vamos supor que você vai usar o número 1, o algarismo 1, não pode ser mais usado nas outras ordens. Sobraram 2. E aqui vai usar o 3, por exemplo, não pode ser mais usado aqui, sobrou 1. Veja que é a mesma ideia do de cima aqui, que dá 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mesma quantidade. São 6 números que começam com 2. Agora aqui, que começa com 3, já que eu quero a posição do número 3.241, primeiro nós vamos ver aqui, ó, os que começam com 3 e depois que tenha 1 na centena. Que aí eu estou indo do menor para o maior. Porque antes de chegar aqui ainda tenho 3.100 e alguma coisa, percebe? Então aqui, com 3.100 e alguma coisa, 4 posições. Já vou colocar aqui o 3 e o 1. Então aqui uma opção. O algarismo 3, aqui, o algarismo 1, aqui. E veja que se eu colocar aqui 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, o algarismo 3 não pode ser usado mais nas outras posições e 1 também não. O que sobrou aqui? Ó? 2 opções. Uma vez que você vai usar uma delas, por exemplo, não pode ser mais usada aqui. Então sobrou uma opção aqui, ó. E fica, então, 1 vezes 1 vezes 2 vezes 1 igual a 2. Começa com... Vou puxar para cá, ó. Começa com 3 e depois o 2. Não é o 32, tá? É o 3 na unidade milhar e o 2 na centena. O que nós teremos? Já vou colocar aqui o 3 e o 2. Que são as opções que nós temos. Quantas opções aqui? Uma. Quantas aqui? Uma.
E aí os demais algarismos, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, já vou cortar o 3 e o 2, que eu não posso usá-los mais nas outras ordens, cortando o 3 e o 2. Aqui, na ordem da dezena, sobram duas opções. Se você for usar, por exemplo, o 4, ele não pode ser mais usado aqui, tudo bem? Aí teremos 3.241. Como exemplo, sobra uma opção aqui. É a mesma ideia do que vimos aqui. 1 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Temos, então, duas opções. Então, veja. 6 opções, com 6, com 2, com 2. É a ordem, ó, 6 primeiros. Em seguida, vem os próximos 6, como se fosse uma fila. Estamos ordenando aqui, para buscar a posição deste número. Então, qual é o total aqui? 6 posições, depois vem mais 6 posições, até aqui a sexta, com mais 6 a 12ª posições, com mais 2 posições seguindo a fila, com mais 2 posições. Então, aqui, nós temos o quê? 6 mais 6, 12, 14, 16. Se são 16 posições, então o número que está na 16ª posição é esse número que é o maior entre esses dois, 3.214 aqui, ou 3.241. Como ele é maior, então ele ocupa a 16ª posição. Resposta aqui então, tá? Vamos lá, seguindo aqui. Se for acrescentado o algarismo 5 aos algarismos 1, 2, 3 e 4, e se todos os números formados por 5 algarismos distintos forem ordenados, qual é o número que ocupa a posição de número 72, 72ª posição? Então, veja bem, neste aí, vamos acrescentando o número 5. Temos, então, 5 algarismos e está pedindo para formar números de 5 algarismos. Começa, então, por exemplo, temos que ordenar, porque é uma fila aqui, até chegarmos na 72ª posição. Então, nós vamos por blocos. Então, aqui, por exemplo, números que começam com o algarismo 1. Então, aqui colocando as posições, são 5. Já colocando o algarismo 1, qual é a opção? O algarismo 1. Então, quantas opções? Uma. Lembra que a parte de cima é a quantidade de opções que nós temos. E aqui embaixo, quais são estas opções? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que já estamos usando o algarismo 1 aqui na primeira posição, então ele não pode ser mais usado aqui, porque tem que ser algarismos distintos, não pode repetir. Sobram quantas opções aqui? Sobram 4. Você vai usar uma das 4 opções, qualquer uma das 4. Por exemplo, se for o 2, não pode mais ser usado. A opção que você usar aqui não pode mais aparecer nas outras ordens. Sobraram quantas aqui na próxima ordem? 3. Você vai usar uma das 3 opções. Então, o 3 aqui, por exemplo, se for o 3, ele não pode ser mais usado nas outras. Sobraram quantas? 2 aqui. Vamos supor que você vai usar uma das 2. O 4, por exemplo, não pode ser mais usado aqui, sobra uma opção. Então, fica 1 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. Então, que começam com 1 são 24 números com algarismos distintos. Fazendo com 2, vejam que, usando o algarismo 2, uma opção aqui. Eu já não posso usar mais o 2 aqui.
Então vamos dar uma simplificada, usando esse modelo aqui, ó, como exemplo. Eu não posso mais usar o 2 nas outras opções. Então o 2 está fora daqui. Sobram quantas opções? Sobram 4. Você vai usar uma das 4, percebe aqui? Então é nisso que consiste aqui a permutação. Essa troca, você está usando essa posição aí e sobra um a menos na posição seguinte. Fica um a menos na posição seguinte para você usar. Então sobram 3. Vai usar uma das 3. Quantas sobram para usar na próxima? Sobram 2. Vai usar uma das 2. Quantas sobram para usar na próxima? 1. Então fica 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. E agora, que começam com 3. Vejam que, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo a fila por blocos, são 24 posições, mais 24 posições. Veja que se eu fizer começando com 3, eu vou ter mais 24 posições, e 24 mais 24 mais 24 dá 72. Aí fica tranquilo. Então, começando com 3 aqui. De novo, começando com o algarismo 3, está especificado aqui. Então, 1, e ele não pode mais aparecer nas outras posições. Então, são 5 algarismos. Já usei 1, sobram quantos para usar na próxima? 4. Vou usar um desses 4. Quantos sobram para usar na próxima? 3. Vou usar um desses 3. Quantos sobram para usar na próxima? 2. Vou usar um desses 2. Quantos sobram para usar na próxima? 1. E aí fica 1 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então aqui nós temos o quê? 72. 20 com mais 20, 20, 60, 4, 4, 8, 4, 12. 60 com mais 12 dá 72. E o 72 aqui, a última posição, é a 72ª posição, que ocupa o maior número, que começa com 3. Então, a 72ª posição é o maior número que começa com 3. Qual é o maior número que começa com 3? Então, começando com 3 aqui. E aí fica, nós temos, começando com 3, o maior número, o maior algarismo que estamos usando, o 5. Que aí em forma decrescente, lembram dos itens anteriores? 5, eu vou fixar o 3 aqui. E aí o maior algarismo 5, 4, o 3 já usei. Então, o 2 e 1. 35.421 ocupa a 72ª posição. Então, veja, nós fizemos aqui ordenação dos algarismos, ordenação dos números em ordem como se fosse numa fila, em posições, em ordem crescente, por exemplo, do menor para o maior. Isso poderia ser feito com pessoas, com objetos, ou seja, e quando tem que ser distintos, não pode repetir. Quando isso acontece, nós damos o nome de permutação simples. Tá legal? Permutação simples é o que nós vamos ver na aula 5, a próxima aula. Até lá!